Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma comparação que eu fiz estatística entre o IFR e outros setups. Continuamos na subsérie sobre o IFR, né? O IFR, como eu já falei para vocês, é um setup que ele tem uma consistência muito grande, é um setup que tem um nível de acerto muito grande, então eu acho bom, mesmo que você lá na frente decida, não, eu não vou operar pelo IFR, eu vou operar por um outro setup, maravilha, mas pelo menos você conhece um setup de volatilidade que funciona, que é usado por muitos traders, né? Bom, então, o que eu fiz? Eu fiz uma comparação entre o IFR e outros setups seguidores de tendência, tá? Como vocês sabem, o mercado ele apresenta dois tipos de movimento. Ele pode estar em dois cenários possíveis. Ou ele está em tendência, ou seja, ele está numa tendência de alta, os preços estão subindo, ou uma tendência de baixa, mas está em tendência, ou ele não está em tendência, ele está lateral, ele não vai nem para cima nem para baixo. Tá? Então, existem esses dois cenários possíveis para o mercado, para os ativos, né? E aí, existem alguns setups, algumas maneiras de operar que buscam a volatilidade, que buscam operar quando os preços estão nessa congestão. O IFR é um deles. Não que o IFR não funcione quando os preços estão em tendência, tá? Mas ele brilha quando os preços estão laterais. Outros setups buscam pegar a tendência, pegar esse movimento maior dos preços, né? São os setups seguidores de tendência. Tem esses dois tipos. Então, não necessariamente você quer seguir a tendência. Não necessariamente você quer operar a favor da tendência. Por quê? Uma série de razões. Primeiro, quando você tenta pegar a tendência, muitas vezes você está sempre atrasado. Geralmente você está atrasado em relação à tendência. Por quê? Porque você tem que, para saber que está em tendência, você tem que esperar confirmar a tendência. Você olha para o ativo, ele está subindo, mas será que ele está em tendência? Ele pode estar subindo e reverter e ficar de lado. Então você tem que esperar ele romper um topo e tal. E aí, quando ele sobe, aí você fala, não sei se ainda está em tendência. Aí sobe mais um pouco, agora acho que está em tendência. Sobe mais um pouco, você fala, agora tá, agora é certeza, vou comprar. Aí você compra, aí ele cai. Né? Por quê? Porque aquela tendência já acabou. Ela já perdeu a força, ela subiu tanto que esticou que perdeu a força e agora vai reverter, né? Para subir de novo, mas há essa reversão. Então, já os setups de volatilidade, eles são mais adiantados, eles são mais rápidos, eles são mais agressivos. O IFR2, ele é agressivo, no sentido de que ele ele te manda comprar justamente quando o preço está, ele subiu, desceu e é ali que você compra. Então você compra quando o preço está descendo. Por isso que você tem que ter um manejo de risco muito disciplinado. Por quê? Porque se ele continuar descendo e você não estopar, você pode perder muito dinheiro, né? Mas de qualquer forma, é um setup que tem um nível de acerto alto e uma consistência. Então vamos ver a relação entre o IFR e esses outros setups seguidores de tendência. Bom, antes de mostrar os resultados, um pequeno mapa mental apenas para a gente se localizar. O que nós estamos fazendo é comparando o IFR2 com outros setups. Para isso nós fazemos uma análise estatística através de backtests. Os backtests que eu faço, o ideal é que você faça backtests de 2 anos, 5 anos e 10 anos. Você pode se concentrar apenas em 2 anos, apenas em 5 anos, mas nunca menos que 2 anos, tá? Mais que 10 anos também é um exagero. Então, em torno desses valores aqui, é o ideal que a maioria das amostras estatísticas para setups utilizam, né? Então a gente está comparando o IFR2 com outros setups seguidores de tendência. Os setups seguidores de tendência que a gente vai ver são setups de cruzamentos de médias, setups que levam em consideração os preços em relação a médias e os setups de rompimento.
Vamos lá então, essa aqui é a planilha que eu usei para fazer a comparação do IFR2 com outros setups. O período foi de 5 anos, 1/1 de 2007 a 1/1 de 2012. Tá? Eu escolhi esse período muito em função do fato de ter tido aqui no meio a grande crise de 2008. Então, onde as bolsas, onde a maioria dos ativos caiu muito, né? Então eu queria saber como que esses setups iam funcionar durante um período de crash, durante um período de crise, né? Por isso que eu escolhi. O time frame foi diário, somente entradas na compra, controle de risco bet it all, ou seja, todo o dinheiro, todo o capital operacional sendo colocado em uma operação, uma única operação. Então deu o sinal, você coloca todo o capital operacional que você tem. É uma forma da gente poder comparar os resultados sem muita complicação, né? Sem stop loss, a mesma coisa, para não poluir os resultados. E a carteira? A carteira foram essas ações aqui que eu escolhi, tá? Por que que eu escolhi essas ações? Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico de cada uma dessas ações durante o período que nós fizemos o teste. Então, Ambev 4, eu peguei essa ação porque ela teve uma alta expressiva durante praticamente todo o período, né? O período 2, que foi de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, ela teve uma queda, mas no geral ela foi uma ação com um desempenho muito bom, né? A outra ação foi a Embraer. Então, foi uma ação que andou muito de lado e teve uma queda grande em 2008. Né? Foi uma ação bem volátil, como vocês podem ver e tal. A outra foi a Petro. A Petro teve todos os cenários, né? Teve cenário de alta, teve cenário de baixa. Ela foi uma ação também bem volátil durante esse período. Qual mais? E aí a gente tem a Uzi Minas, que esse é o gráfico, e a Vale 5. Elas tiveram um comportamento bem variado, eu queria variedade no estudo, né? Então você pode ver que cada gráfico é de um jeito, tem ações que têm uma volatilidade muito grande, tem ações que sobem e descem, tem ações que só sobem, outras vão de lado. Então eu entendi que eu cobriria um leque bem grande de movimento dos preços escolhendo essas ações, né? As ações foram escolhidas em função disso, de variedade de movimento, né? Setups testados. Então, o IFR2, eu testei o setup IFR2 com os preços abaixo do nível 30, tá? Como eu já expliquei para vocês, não é assim que eu trabalho o IFR2, eu trabalho ele abaixo do nível 10, tá? Eu coloquei o nível 30 porque tem mais sinais, então como eu teria uma quantidade maior de sinais, eu teria uma amostragem estatística melhor. E a saída foi quando os preços rompem para cima a média móvel aritmética de 7 períodos, tá? Bom, e os outros setups. Então, o primeiro foi o cruzamento das médias de 5 e 21. Tá? A entrada quando a média móvel aritmética de 5 cruza para cima a média móvel aritmética de 21. E a saída quando elas descruzam. Né? Mostrando aqui para vocês num gráfico, fica um pouco mais fácil. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. A média móvel de 5 é essa linha vermelha e a média móvel de 21 é a linha azul. Então, quando ela cruza para cima, a de 5 cruza para cima a maior, eu entro. Aqui eu faço a compra. E quando ela cruza para baixo, eu faço a venda. Então, eu teria comprado aqui e vendido aqui. Simples assim. Comprar e vender nos cruzamentos das médias. É claro que para você montar para você operar de verdade, esse é um setup que ele poderia funcionar melhor do que simplesmente no cruzamento, tá? Dá para você colocar uns filtros, umas coisas e tal. Mas eu preferi testar o setup de forma simples. Bom, o segundo
setup foi o cruzamento das médias de 10 e 50, né? Então, a entrada quando a média móvel de 10 exponencial agora cruza para cima a média de 50 e a saída quando descruza. Nesse setup, eu usei um filtro do MACD. O MACD é um indicador, que é esse aqui, tá? Futuramente eu vou explicar ele para vocês, mas não precisa se preocupar muito, ele foi usado só como filtro. Tá? O setup mesmo é o cruzamento dessas duas médias móveis, agora maiores, né, de 10 e 50. Então você compra quando a vermelha cruza para cima a azul e vende quando ela cruza para baixo. Você teria pegado toda essa tendência de alta aqui, por exemplo. Né? Próximo setup, quando o preço rompe a média de 5. Muito simples, tá? Preço rompeu a média de 5, tem uns filtros, o preço tem que estar acima da média móvel exponencial de 21 e o histograma do MACD tem que estar positivo. Né? Você compra quando ele rompe a média e quando ele rompe a máxima anterior. E a saída é quando essa média fica descendente. Então, olhando aqui você tem a média de 5, tá? Aqui. Você tem a média de 5, né? Quando ele rompe para cima a média de 5, você faz a compra, tá? Desde que a média de 21 esteja ascendente, né? Então é um setup bem simples também. A média móvel de 9 é um setup muito famoso, né? Você usa apenas uma média móvel de 9. Deixa eu achar ela aqui. Média móvel de 9. Tá ela aqui. Então, a média móvel de 9, colocada nos preços, tá? De 9 períodos. Quando ela está ascendente, aqui no gráfico ela fica azul, você compra. Quando ela está descendente, aqui no gráfico ela fica vermelha, você vende. Né? É um setup bem simples e muito usado, muito famoso também. E aí você pode usar filtros, MACD, etc. Média móvel de 9, média móvel de 10 deslocada. O que é isso? É assim, ó. Você plota nos preços duas médias móveis exponenciais de 10 períodos, tá? A azul e a vermelha. Só que uma delas você desloca um período para frente. Simples assim. E você compra quando a azul cruza a vermelha para cima. E vice-versa, vende quando a azul cruza a vermelha para baixo. Então aqui, por exemplo, você teria comprado nesse cruzamento, da azul para cima, e teria vendido nesse cruzamento. Né? Vamos ver se tem algum filtro. Tem um filtro que é a média móvel exponencial de 21. Ela tem que estar ascendente. Então, você só vai considerar esse cruzamento se essa média móvel de 21 aqui em verde estiver ascendente. Se ela estiver descendente e cruzar, você não vai entrar. Né? São filtros. Qual mais? O rompimento da média móvel de 21, tá? Então você plota uma média móvel de 21 períodos. Quando o preço rompe para cima, você compra. Quando o preço rompe para baixo, você vende. Rompeu para cima, você compra. Rompeu para baixo, você vende. Tá? Usa também um filtro no MACD. E o último setup foi o rompimento da máxima anterior. Aqui é a anterior. Não é? Então, você compra quando o preço rompe a máxima anterior. Super simples, tá? Você tem os preços, o preço rompeu a máxima anterior, você compra. Simples. E a venda é quando a média móvel de 21 ficar descendente. Então, você vai plotar uma média móvel de 21, rompeu a máxima anterior, você compra. Quando a média ficar descendente, você vende. Bom, esses são os setups que foram estudados e aqui estão os resultados. Então vamos lá. Aqui a Vale, tá? Vale, aqui os setups, todos os setups estudados, o lucro que eles proporcionaram, cada um desses setups, em cada ano, no ano 1, no ano 2, no ano 3, 4, 5, e a média de todos os anos, né? Aqui estão os anos. Ano 1 foi essa situação. Ano 2 caiu, ano 3, 4 e 5.
né? Esse foi o movimento dos preços dessa ação, da Vale 5. E aí você tem o lucro, o drawdown, que é a perda, a porcentagem de acerto e a quantidade de trades. Você tem isso para cada setup, para cada ano, e aqui você tem as médias. Tá? Aí eu classifiquei os resultados do lucro em azul escuro, que é o primeiro lugar, vamos dizer assim, azul claro, que é o segundo lugar, vermelho claro, que é o terceiro, e azul escuro, que é o quarto lugar. Né? Então, na Vale 5, quem ganhou foi a média de 10, aquela média deslocada de 10. Tá? O IFR ficou aqui mais ou menos no meio do caminho. Né? Aqui você tem o gráfico da performance de cada indicador ao longo dos anos para esse ativo, que é a Vale 5. Né? Então você vê que o azul é o IFR2. Então aqui o azul a performance do IFR2 em relação aos outros setups. Tá? Aqui azul, a performance em relação aos outros setups. Azul é o IFR2. Tá? O IFR2 aqui deu prejuízo no ano 4. Esse ano aqui, ó, ele deu prejuízo. Né? Tá, ele aqui, ó, ele deu um prejuízo de menos 14%, o IFR2. Né? Mas no geral ele fica positivo, mesmo nesse ano 2 aqui, que todas elas foram muito mal, que foi esse ano de queda, né? Porque faz sentido, todos esses outros setups são setups seguidores de tendência, e a tendência foi de baixa, e eles sofreram amargamente nesse ano aqui, e o IFRCV que não sofreu. Tá? Ele teve um lucrinho pequeno, mas teve lucro. Né? Isso para Vale 5. Aí você tem para Petro, tá aqui os resultados da Petro. Né? Em primeiro lugar foi a média móvel de 10 também. Né? Ambev, aqui estão os resultados da Ambev. A Ambev subiu lindamente. Né? Aqui estão os resultados. Em primeiro lugar foi o IFR2, tá? Ele teve um lucro maior do que todos, aqui na média. Né? Aqui na média é bom de olhar. Aqui a Embraer, esses foram os resultados da Embraer. Né? Você vê aqui que o rompimento da máxima tem um resultado bem ruim, como você pode ver. Usiminas, aqui estão os resultados da Usiminas. Aqui, por incrível que pareça, quem ganhou foi o rompimento da máxima. Né? E aqui, que é o mais importante, que são os resultados finais. Vamos olhar os resultados finais. Então, em primeiro lugar, nós temos o IFR2. Tá? Ele teve esse lucro na Vale, na Petro, na Ambev, Embraer e Usiminas. Essa foi a média de lucro dele ao longo desses 5 anos. Tá? Como você vê, ele teve uma média de lucro de 9, enquanto que os outros não chegaram nem... O melhor, o segundo colocado, teve um lucro de 3. Tá? Lucro médio, né? De 3,29. Em último lugar ficou o rompimento, em penúltimo lugar ficou a média móvel de 9. Por incrível que pareça, a média móvel de 10, que é muito semelhante à de 9, tá? Bem semelhante, ela ficou em segundo lugar. Né? Estranho, mas enfim, foi isso que aconteceu. E aqui você tem o comparativo por setup. Aqui você tem o IFR, né? A média de 5,21, de 10,50, o rompe a média de 5, todos os setups aí. Aqui comparativo por ativo, Vale, Petro, Ambev, né? Você vê que a Vale ela funciona bem na maioria dos ativos, isso é interessante de notar, né? Em aliás, a maioria dos ativos não, a maioria dos setups. Qualquer setup que você aplica na Vale, ela vai razoavelmente bem. Já tem outras ações, tem outros ativos que eles vão muito bem num setup e pessimamente em outro, por exemplo a Embraer, né, mesmo a Usiminas. Né, a Usiminas foi uma ação que qualquer setup que você colocava ela dava um lucro ou negativo ou muito pequeno. Né? Então aqui está um dos exemplos da importância de escolher os ativos. Né? Você tem que escolher os ativos direito. E aqui está o resultado final em função do lucro. Né? IFR2, esse foi o resultado, e esses aqui foram os resultados dos outros setups. Né? Como você vê, todos foram bem aquém
da performance do EFR2, lembrando que nesse setup EFR2 eu estou usando o nível 30. Quando você passa a usar o nível 10, você tem um resultado até melhor. Você tem menos trades, mas você tem um resultado um pouco melhor, tanto em termos de lucro quanto em termos de drawdown. Bom, como você viu, o EFR ganhou disparado, né? De novo, esse estudo ele foi feito para alguns ativos, para poucos ativos. É verdade que os ativos que eu peguei para estudar, vamos dizer assim, eu tentei buscar fazer com que os ativos eles abrangessem todos os cenários possíveis da bolsa, né? Então, subindo, descendo, de lado, sobe e desce, depois vira, Mas, mesmo assim, cada ativo ele tem a sua personalidade, o seu jeito, a sua maneira, que reflete os operadores que operam aquele ativo, né? Então, não necessariamente com esse estudo eu estou dizendo para vocês que todos esses setups são porcaria, não é isso. Nesse estudo, em cima desses ativos, o que teve o melhor resultado foi o EFR, tá? De repente vai ter um outro grupo, uma outra maneira de pegar os ativos que outros setups até tenham uma performance maior que o EFR. Mas eu digo, olha, de todos os que eu já estudei, o EFR sempre saiu na frente, tá? Então, até por isso que eu acabei escolhendo o EFR. No fundo, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter dois setups, tá? Um setup de volatilidade, como EFR, e um outro setup seguidor de tendência, tá? Em vídeos futuros eu vou mostrar para vocês um outro setup que eu venho estudando já há bastante tempo, que é um setup seguidor de tendência, e a gente vai chegar lá. Porque aí você tem as duas possibilidades. Se o mercado está de lado, você fala, beleza, eu tenho o setup aqui bom que me resolve quando o mercado está de lado. O mercado está em tendência, eu tenho esse outro setup aqui. Você tem as duas ferramentas, tá? Esse é o objetivo. Então, fiquem atentos que em vídeos futuros a gente vai falar de um setup seguidor de tendência bem legal, tá certo? Bom, é isso. Um abraço e até a próxima.